Fala pessoal, beleza? Vamos a mais um fechamento semanal, tá? Pra gente não perder o hábito aqui no final do ano. Afinal de contas, né? Disciplina é manutenção de hábitos, né? E esse daqui eu venho mantendo durante todo esse ano, é, fazendo esse estudo aqui para vocês de final de semana. E nesse estudo aqui, normalmente a gente pensa, né, nas possibilidades, análise gráfica, que é o que a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode trabalhar notícia. E a gente pensa, né, em possibilidades para a semana, tá? Já antecipando, né? Um Feliz Natal, pessoal, a todos vocês, boas festas a vocês e família, e que tenhamos, né, um ano novo muito próspero, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos ao que nos interessa, né, que é estudar o gráfico. Nesse estudo aqui, normalmente eu falo um pouco mais, né, pessoal? Como vocês já, aos mais antigos, já estão acostumados, né? Normalmente eu falo bastante, como li bastante, acabo sempre lembrando de alguma coisa para falar, então acaba ficando às vezes uns vídeos mais longos. Aqui, pessoal, tivemos uma WED, certo? E eu já falei para vocês, e a galera da sala acho que já está um pouco mais acostumada, né? Por quê? Porque eu tenho um padrão que eu gosto bastante no intraday. E aquilo que a gente gosta no intraday, a gente acaba gostando aqui também, para o diário, né? Para o diário de ações, para o diário do índice, que é algumas leituras de possibilidade. Que é isso aqui, ó. Você tem às vezes uma boa WED, né? Você tem uma movimentação de uma WED, e de repente o preço vem e faz um fundo duplo, né? Ele acaba sendo uma wedge com o fundo duplo. Então, é uma confluência de duas movimentações que geram a possibilidade de algum tipo de reversão. Tá? É uma possibilidade. Sempre são possibilidades. E a partir das possibilidades você vai reagir de determinada maneira. E o importante é você conhecer o conceito, né, para essas possibilidades, para que você possa aplicar. E aí, o preço pode fazer isso daqui. Se ele renovar essa máxima, né, a gente começa a esperar uma segunda perna de alta. Tá? E às vezes até mesmo uma terceira. Né? E aí, hoje, né, se a gente olhar agora aqui para o nosso índice, o que a gente tem? Né? A gente tem aqui, tá, uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, tá, de maneira bem ampla, tá? E aí eu estou usando aqui os pontos de inflexão maiores, né? Aqui praticamente foi como se fosse uma wedge undershoot, tá? E apresentou também um comportamento de duas pernas, certo? Depois volta, e aí aqui eu tenho, né, de maneira mais precisa, realmente três puxadas aqui no semanal. E agora, né, se vocês observarem aqui também atentamente, aqui era o fundo duplo, ó, tá? Seria a possibilidade wedge e fundo duplo. E aqui a gente está vendo uma reação do mercado, deixando inclusive um gap aqui embaixo, que é, né, um sinal que os vendidos perderam, né, a fé de que o mercado poderia descer mais e passaram a realizar lucro, e os comprados, né, aproveitaram essa oportunidade. Tá? Trazendo um pouco mais aqui para próximo, né, de vocês para visualizarem melhor. Então aqui a gente tem uma WED, certo? São linhas antigas, né? Para quem acompanha vídeos desde do começo do ano, né? Acaba entendendo melhor isso daqui. Mas são pontos que a gente vem repetindo, tá? Aqui eu tinha traçado também uma outra possibilidade, tá? De WED. Essa linha que eu acabei apagando, né? Às vezes fica muita linha no gráfico. E aqui inclusive também, né? A gente pode considerar essa movimentação aqui que chegou próximo, né, aqui desse fundo, né, 1.300 pontos para o semanal é próximo o suficiente. Isso aqui como um triângulo expandido, né, que é uma movimentação de alargamento, e aqui como uma wedge undershoot, né, onde não chegou a movimentação, para testar. Por quê? Porque os vendidos pararam de acreditar que essa movimentação poderia cair um pouco mais, tá? E aqui, pessoal, temos aqui a marcação, né, da possibilidade de fundo duplo. Né? Só estender essa linha. E aqui você vê um gap. Por quê? Porque se essa movimentação volta a subir daqui, isso demonstra a força dos comprados. E indica que os vendidos deixaram de acreditar nessa movimentação quando o preço atingiu esses determinados preços. Tá? E agora a gente tem uma barra de reversão. Como falei, eu não estou analisando o cenário político, eu tenho, lógico, minha visão política, mas isso não implica no gráfico, né? Isso não faz diferença no que eu vou fazer no gráfico. Então eu me atenho a isso daqui. Nesse ponto, né, eu concordo plenamente com o Brooks, porque o mercado ele tem devidos comportamentos e com ou sem a notícia ele vai fazer o comportamento esperado, né? É... A não ser que seja, né, um crash global, né, aí é uma coisa diferente.
Mas isso daqui é uma barra de reversão, tá? E inclusive, né, com tomada de posição, por exemplo, aqui, né, no rompimento dessa barra, porque isso daqui é uma 2BR. E é uma 2BR próximo de um fundo duplo, próximo, né, em confluência com algumas wedges, tá? Aqui seria uma wedge undershoot, aqui seria uma wedge, né, overshoot, porque ela passou essa movimentação, tá? E aí, isso daqui seria uma barra de compra, né? Agora, iniciou essa semana como sendo uma barra de compra. Graficamente falando, é isso que a gente tem. A gente tem confluência de informações, a gente tem um fundo mais alto, e isso daqui, apesar de poder ter uma pausa, que isso gera a possibilidade de uma retomada de movimentação de alta, pelo menos até a metade aqui do triângulo expandido, tá? Mas pensar em mais do que isso seria tentar projetar o futuro, né, pessoal? Aí não dá. Aí o ideal seja que a gente, por exemplo, se atenha, né, a possibilidades. Sempre possibilidade de leitura dentro daquilo que a gente estuda, né? Aqui eu tenho novas mínimas, né? Claramente eu tenho novas mínimas. E aí isso daqui, a princípio, seria uma movimentação, né, para um scalp. Mas a gente também tem essa possibilidade, isso daqui está em uma boa lateralidade, né? As médias ainda estão razoavelmente flats, mas já tem um alinhamento legal, porque a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50. Então tem mais facilidade desse preço descer do que subir. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, no auge do medo, o mercado ele acaba fazendo fundos. Por isso o EDs, né, são movimentações relevantes, interessantes para a gente observar. Por quê? Porque quando o preço atinge fundo de canal, e aí você junta nisso daqui as probabilidades, né, que quando o preço chegou, por exemplo, a esse fundo de canal, qual que era a probabilidade, por exemplo, do rompimento direto disso daqui? Aí a gente volta para o Brooks e o Brooks dá essa calmaria, né, com probabilidade. Então, se eu estou trabalhando probabilidade, eu sei que 25% das vezes eu vou ter falha de wedge, eu vou ter rompimento e eu vou ter continuidade com duas pernas. 25% das vezes, 75% das vezes, essa tentativa de rompimento ela irá falhar. Então eu tenho 75, eu tenho mais chances de que isso daqui volte a subir do que de romper, tá? Mas essa movimentação que ela me diz que isso daqui vai ser uma retomada de alta? Claro que não, né? Essa movimentação aqui ela diz que está tendo uma recuperação e o preço pode voltar até o meio, né, desse triângulo expandido e depois voltar a descer. É triângulo expandido, né? Normalmente ele escolhe um lado para trabalhar. A gente já trabalhou isso em outros vídeos, como trabalhar, né, essa ideia de triângulo expandido. É um cenário chato, um cenário difícil, né, porque você não sabe muito bem para onde o mercado está indo, mas você tem que ter algum tipo de informação para que você trabalhe esse cenário, né? E a princípio, né, essa compra, né, que deu por essa 2BR é um retorno às médias móveis, né, um retorno ao centro dessa movimentação, é essa POC por volume, tá? Que pode segurar o preço como já fez aqui, pode segurar o preço aqui novamente, né, e depois o preço voltar a cair. No auge do medo o mercado faz fundos, mas ele recupera, né? Precisa tomar um fôlego, mesmo que seja para descer mais, tá? Então, a princípio não mudou o cenário, a gente não tem uma nova estrutura ainda, tá, pessoal? Vou colocar aqui no gráfico diário. Aí a gente bate o papo e visualiza aqui as coisas um pouco mais próximas, né, do nosso trabalho. Tá? Eu vou ajustar aqui, tá? Porque quando a gente muda do semanal para o diário, acaba precisando fazer alguns ajustes. Tá? Então aqui a gente tinha, por exemplo, a possibilidade de nested wedge. Aqui a gente também teve, né, essa POC por volume, né, que até então não foi rompida. Tá? Foi uma região de interesse que ficou aqui para trás. E vendo os vídeos, vocês já sabem que eu dou, né, relevância a essas movimentações também. Então, são confluências, né? Eu tenho a WED e tenho a POC, beleza. Então, eu já tenho mais coisas, eu poderia nem ter isso, né? Porque aqui já rompeu o nível de 61, né, já está mais baixo, então eu preciso achar alguma justificativa para pensar, né, para sempre estar pensando. Né? A ideia de trabalhar com price action é que você está sempre pensando, pensando em possibilidades e projetando essas possibilidades. Né? Então, aqui o preço chega também a nossa POC, chega a nossa WED, a gente não tem rompimento nem da POC nem da WED. Isso também para mim é muito relevante, porque quando eu tenho um rompimento eu tenho gap. Gap geralmente me leva à ideia de continuidade. E aqui nós não tivemos, eu não tenho nenhum fechamento abaixo da WED, não tenho nenhum fechamento abaixo, né? Eu digo fechamento completo, tá? Sem a máxima da barra, tocando essas regiões. Tá? Então eu tenho fechamento abaixo, mas a máxima dessa barra ela subiu, voltou, chegou à região e voltou, tá? Lógico que eu também considero isso daqui como uma região, tá? Eu jogo um pouco para cima, né?
Afinal de contas, a gente está falando do gráfico diário. E aí a gente tem que trabalhar conforme, né, a possibilidade do gráfico diário. Aqui tinha ficado uma possibilidade, né, de região de troca de polaridade. Ele está acima dessa região. Ele também não rompeu, né, porque a gente precisa de mais uma barra para ter um pouco mais de informação. Mas foi uma boa barra. A subida não é a melhor subida do mundo, tá? Por quê? Porque eu tenho duas barras de tendência seguida por dois Gs, né? Duas barras de lateralidade, barras sobrepostas, né? Então, podia ter sido uma frequência melhor, né? Podia ter sido por barras melhores, então para me dar aquela ideia, né, de continuidade. Isso daqui não me dá ideia de continuidade, por quê? Porque teve falha ao meio da movimentação. Né? Tem poucos momentos que o mercado te dá de maior probabilidade, são os detalhes que vão fazer essa diferença na leitura sua. Tá? Então você tem que dar atenção aos detalhes, a formação de cada barra, de quantas barras. Né? Eu, particularmente, eu sigo a metodologia de maneira bem à risca. Né? Eu memorizei aquilo, percebi que isso dá certo e venho repetindo isso. Tá? E aqui, para mim, ainda não é o melhor cenário para uma retomada, tá? Por conta dessas duas barras ao meio do caminho. Se fossem barras melhores, né, a gente ia ter uma conversa um pouco diferente. Tá? Quanto a nível de retração, né, pessoal, a gente está em cima do 61.8, tá? Da última perna. Isso daqui é um nível importante, muitas vezes reverte, né, a partir desse nível. Tá? Então, na semana que vem, o preço pode apresentar algum tipo de correção já a partir daqui, certo? Por quê? Porque é um nível que muitas vezes reverte o nosso mercado, tá? O índice, principalmente, até um pouco mais do que o dólar, né? Mas é um nível de retração que o preço costuma apresentar algum tipo de reação. Claro que ele pode passar direto, o preço pode fazer tudo o que ele quiser, mas o importante é você ter ideias, né, de entendimento do porquê que o preço está fazendo isso para você ter uma reação. Né? Porque se ele começa a me apresentar um dia de super tendência de baixa na segunda-feira, seria muito interessante. Por quê? Porque eu sei que ele retraiu, ele fez uma correção, eu sei que essa correção ela não foi com barras muito boas, eu sei que eu não tenho a construção de um microcanal aqui e eu sei que o preço veio testar a região de 61.8. Essas mesmas coisas eu faço lá no intraday com 5 minutos, nessa leitura de barras. Para quê? Para me auxiliar nos 60 minutos, para me auxiliar na tomada de decisões. Tá? E é isso que a gente faz com Price Action. E 61.8, o preço está entre a 20 e a 50, eu já repeti isso para vocês, muitas vezes o preço lateraliza aqui ao meio, né? Assim como ele fez também no semanal, tá? Se você der uma olhada no semanal, quando ele chegou aqui entre a 20 e a 50, né? Só repetindo o movimento passado, só que num gráfico maior, olha a lateralidade que essa região causou, né? Tá? Só que agora você está vendo isso daqui no gráfico diário, então pode ter mais lateralidade, até porque a movimentação anterior subiu, né, depois lateralizou, subiu um pouco, pode lateralizar, pode reverter. Tá? Não é um cenário de alta, pessoal, só vai ser cenário de alta a partir do momento que o preço conseguir, né, mudar uma estrutura. Mesmo que ele mude essa estrutura, ele ainda pode corrigir para depois subir. Essa é a movimentação natural do preço, você tem que também se adaptar a isso. Você não pode ficar esperando movimentações assim, né, em linha reta. Isso é modo rompimento, ocorre muito pouco no mercado. Ocorre diariamente, quase todos os dias, mas você tem que estar muito atento a sinais, você tem que estar muito atento à leitura, né, durante esses momentos para a gente poder pegar esses modos rompimentos sem hesitar. Tá? E aí, aqui no gráfico diário, beleza, subiu legal, mas já é uma tendência de alta? Não, né? É uma movimentação contra a tendência, é uma movimentação que está em um nível de retração, que está tentando romper uma região de troca de polaridade, que ainda falta mais informação. Tá? Então, aqui no gráfico diário, realmente, a gente não tem muita coisa para estar já pensando de maneira muito clara. Né? Às vezes a gente tem, e às vezes não. E é isso operar o mercado. Né? Se você olhar a retração de 61.8. Aqui nos 60 minutos, né, que é de novo um tempo de novo mais próximo da nossa execução, tá? Eu posso ainda traçar essa linha aqui, ó, que formaria uma cunha um pouco mais fechando, né? Não apenas o canal, porque o Brooks ele fala que quando você tem 3 toques e é um canal, não é tão interessante quanto quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó. Você tem uma movimentação aqui de um canal, por exemplo, ascendente, tá? Como esse, aí o preço toca uma vez, né? Toca 2 vezes, tá? Toca 3 vezes
e aí ele vai alargando aqui o canal, né? Essa movimentação ela pode se manter mais confusa dentro desse canal, por uma lateralidade por muito mais tempo. Isso é diferente de quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó, tá? Você tem uma correção, e aí ele vai descendo cada vez menos, né? Ele forma uma cunha que vai se afunilando, né? Esse afunilamento é uma contração da volatilidade que por vezes leva à expansão da volatilidade. Por isso que ele é mais interessante do que esse padrão, né, mais largo, tá? Aqui por hora, né, a gente observa que a gente tem um padrão de certa forma mais largo, né, que é o nosso canal central, que é um canal amplo, né, de alta, tá? E a partir desse canal amplo de alta, né, você viu que ele corrigiu no 61.8, você viu que ele veio, né, dar um terceiro toque nesse canal mais amplo agora aqui de alta, e aqui ele está apresentando uma lateralidade. E aí de novo, né, a gente volta para a probabilidade. Qual que é a probabilidade do rompimento desse canal aqui? De ter uma falha de WED? 25%. Os 25% que dão certo, eles nos dão duas pernas de alta. Então você tem que saber isso. Tem baixa probabilidade? Tem, mas quando rompe de verdade, ele vai te dar duas pernas de alta. Então ele te daria ali algum tipo de movimento projetado, talvez esse próprio canal projetado para cima, né, que você poderia pegar, né, as extremidades aqui, né, daquilo que você fez para esse canal, tá? E simplesmente pegar esse canal e jogar ele para cima, né? Seria a projeção do canal, seria uma possibilidade de alvo, tá? Para duas pernas, talvez até mais pernas, tá? Mas, como falei, né, aí é projetar muito o futuro, né? Por enquanto a gente precisa de mais informações. A gente pode ter uma wedge, pode ter uma correção, pode ter um topo duplo dessa vez, para depois, né, perder a mínima e ter duas pernas de baixa, tá? Então são sempre possibilidades que são montadas a partir de conceitos que você estudou e que você vem aplicando, testando, né, e repetindo, tá? Então aqui a gente está alto. A princípio, se a gente pensar em ciclo de mercado, a gente está alto. Não é um ponto muito legal para a gente estar pensando em comprar, pelo menos não até que haja, né, um rompimento real dessa movimentação. Por quê? Porque comprar alto em um canal, né, não é o melhor ponto para você comprar. Né? Se você comprou aqui, aqui é o pior ponto que tem. Porque daqui você tem 75% de possibilidade disso daqui apresentar uma reversão, de apresentar uma correção profunda. Não uma reversão, mas a princípio pelo menos uma correção mais profunda. Né? Ele pode vir falhando o topo, até que ele perca, né, força e consiga gerar algum tipo de correção, porque ele é um canal amplo. O canal amplo tem correções amplas, tá? E correção de 60 minutos, né, é tendência no 5, certo? Então, atenção à região. Tá? Aqui no M60 não é um ponto legal para a gente comprar. Figuras gráficas agora, topo duplo, né, um oco, né, que é uma figura de topo, movimentação de topo, né, que é você ver um ombro, cabeça a ombro, né, no caso. Você ainda pode ter isso daqui, ó. Opa, ele vem, né, fura aqui, faz mais um teste, né, volta, depois faz um topo mais baixo, né, aí perde essa mínima, já gera esse movimento projetado para baixo, tá? Aí é legal você observar, por exemplo, uma figura. Por quê? Porque você já sabe que você já tem um outro contexto, né? Você já está alto no canal. E aí talvez, né, possa se apresentar algum tipo de figura gráfica. Às vezes só um topo duplo, perde a mínima, já gera projeção dessa movimentação para baixo, tá? Então tem muitas formas, né, de você estar atuando aqui nessa situação. Você só não pode estar tentando comprar e segurar muito uma operação, né, sem que haja mais informações, né, um rompimento legal ali, pelo menos o topo duplo ali, né, com um gap para ter essa projeção também para cima. Né? Você pode comprar, claro, mas com um pouco mais de cautela, um pouco mais leve, né, para às vezes você não entrar às vezes na pior, né, movimentação, tá? E se comprar, né, compra sabendo que você tem o risco, né, de às vezes ter uma reversão pela localização, tá? Você está comprando alto no topo de canal, não é a melhor localização para você estar pensando em comprar. Você poderia estar vendendo aqui por contexto, mantendo um stop aqui, acompanhando isso daqui, tá? Mas comprar não, beleza? De maneira aleatória, né? Comprar ali mais curto, cuidando da operação, sim, né? A gente está falando de 60 minutos, lá no 5 a gente tem liberdade, né, para mais coisas, tá? Então, aqui do índice era isso, tá? Então a gente vai conversar agora um pouco sobre o dólar. Então eu vou colocar o dólar aqui no semanal e a gente começa realizando o mesmo estudo, tá? O dólar, pessoal, acho que essa linha aqui já devo ter puxado ela de alguns lados. Aqui também, viu? Olha como é interessante, né?
aqui é um afunilamento, né, que você pode ver, a LTB. A gente pôde ligar aqui uma LTA, e quando rompeu essa movimentação, né, ela gerou um movimento muito interessante, tá? Mas foi uma movimentação, né, que veio se afunilando. Aqui também, né, você tinha a possibilidade, ó, de ligar uma wedge. Se você voltar, né, e parar e ficar repetindo os mesmos estudos, né, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Aqui eu tenho uma possibilidade wedge dentro de uma lateralidade maior. Aqui eu tinha uma POC por volume ou não, né? Porque deixa eu trocar aqui para as localizações das do dólar, né? Porque a localização muda, tá, pessoal? Os cálculos são diferentes, né, dessas POCs. E aí, ó, eu tinha aqui a possibilidade de uma wedge, que são o que? 3 puxadas, tá? E eu particularmente gosto bastante quando ele atinge mesmo a região, né? Porque fica, como o Brooks fala, né? Quando ela é mais próxima da perfeição, muitos robôs acabam atuando da mesma maneira, né? E aqui, ó, você vê 3 puxadas de maneira bem clara, né? Aqui eu tinha uma POC por volume, né? Essa POC por volume, ó, segurou toda essa movimentação aqui, ó. Você não vê continuidade aqui, ó. Você não vê um gap acima, tá, dessa região, certo? Você não vê continuidade, tá? Então é interessante você observar isso daqui quando você vê esse contexto de lateralidade, porque segura, né? É quando realmente essas movimentações acabam sendo muito importantes para a gente, tá? E após o rompimento, né, virou o que? Um microcanal que migraria para um canal estreito, de todo jeito ia ter continuidade, né? Maior probabilidade é quando a gente tem um pouco mais de probabilidade no mercado, né? Quando a gente tem um microcanal, e aí a gente pode pegar uma entrada ali às vezes num canal estreito, uma entrada num time frame menor, né? Aí a gente tem possibilidades melhores, tá? Aqui você também tem uma wedge, tá, pessoal? Se vocês observarem aqui, ó, claro que é uma wedge over, né? Ela veio bem abaixo, tá? Bem over, né? Aqui seria uma wedge parabólica, tá? E depois você teve uma movimentação parecida com aquela que a gente está conversando agora do índice. Você teve a possibilidade de projetar a wedge, ela teve, né, uma passagem, então foi uma wedge parabólica. E depois você tem aqui o que? Um fundo mais alto. Tá? E você teve uma retomada, certo? Reverteu? Não, mas você teve uma retomada, você teve uma continuidade. Tá? Depois isso daqui também migrou para uma lateralidade. Né? Aqui também teve uma possibilidade de wedge, ó, no topo, tá, dessa movimentação. Preço entre a 20 e a 50, né, apresentou um comportamento lateral. Então é sempre interessante você ter esses parâmetros, né, para você saber o que você está esperando. Porque às vezes eu entro numa operação, compro baixo, né, por exemplo, pensando em pegar uma reversão, eu sei que quando o preço chegar entre a 20 e a 50, eu vou ter uma lateralidade. Então talvez seja interessante eu realizar lucro, tentar pegar uma entrada mais baixa de novo, né? Por quê? Porque se reverter vai tirar muito do meu lucro, tá? Então, às vezes é interessante você ter essas sacadas, né? Que você vai ganhando com o tempo de mercado. Aqui a gente também tem um triângulo expandido, tá? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Ó, a gente tem essa, deixa eu marcar aqui por cima. A gente tem essa possibilidade aqui, tá? Que inclusive fez 3 puxadas. E olha como o edge são interessantes quando o mercado está nesse cenário lateral, nesse cenário de sobreposição de barras, né? Com médias flat, às vezes você tem uma movimentação mais ampla, né? E as médias sendo entrecortadas ali ao meio. E isso gera, né, uma possibilidade de você entrar vendendo, né, aqui em time frames menores. Né? Não tem obrigação de você vender, por exemplo, aqui a gente está olhando semanal, diário, 60 minutos, né? Procurar padrões de venda, por exemplo, aqui nos 60 minutos. Né? Vou até colocar uma caixinha aqui só para vocês observarem. Né? Eu faço isso com tempos menores, né? Mas a ideia, a lógica é a mesma. Né? Você também pode usar isso daqui para ações no gráfico diário. Ó, vou fazer uma caixinha aqui, vou colorir ela. Né? E aí eu estou vendo uma lateralidade do tempo menor. E eu uso muito isso daqui nos 60 minutos também, tá, pessoal? Quando eu tenho esse cenário aqui, ó, de barras sobrepostas, né, eu procuro ads, e aí eu marco às vezes uma região para tentar achar uma venda pelos 5 minutos, pelos 2 minutos, tá? Se o mercado me der essa venda, né, eu preciso que as barras, né, lá dos 5 minutos me deem essa venda. Assim como vocês vão observar, né, se as barras dos 60 minutos deu essa venda aqui, tá? E aí movimentação lateral, o preço pode reverter na hora que ele quiser, tá? Isso daqui é o cenário mais
mais complexo que tem, né? Aqui a gente teve uma barra interna, né? Essa barra interna gerou uma movimentação de alta e logo em seguida uma movimentação de baixa, né? Esse é o cenário de lateralidade, um cenário de confusão. O Brooks ele fala que sempre que você não entender algo, pense que você pode estar, né, tentando operar ali em uma lateralidade. E é o que realmente é, né? Em lateralidades, o que ocorre, pessoal? Quais são as características de lateralidade? Barras sobrepostas, reversões abruptas, reversões diversas, tá? Ausência de continuidade. Então, acho que a principal que você tem que lembrar é que em lateralidades, 80% das tentativas de reversão irão falhar, tá? Tentativas de rompimento, desculpa, irão falhar, tá? Então, quando o preço tentou, por exemplo, romper essa máxima, o que aconteceu? Ele falhou. Quando o preço tentou romper essa máxima, ele falhou. E você ter essas probabilidades na ponta da língua, você nunca vai querer, sabe, tá vendendo aqui ou tá comprando aqui, porque você sabe que 80% das tentativas vão falhar. E se 80% das tentativas irão falhar, para que eu vou tentar comprar alto? Ou para que eu vou tentar vender baixo? Eu tenho que estar fazendo o comportamento oposto. Tá? Então, às vezes eu uso isso daqui lá no M60, né, quando a gente tem, por exemplo, uma lateralidade lá do M60 e de repente o preço faz nova máxima, aí a gente pode ir para os 5 minutos para tentar filtrar alguma coisa aqui, para os 2 minutos, para filtrar algo com estoque mais curto. Tá? Então, é uma forma de você ver e pensar o mercado, né, associando time frames. Tá? E aqui, como eu falei, né, não tem muita. Tem aqui, tem um ombro, cabeça a ombro, mas não é figura de lateralidade, né, pessoal? Tem um okoi aqui. Já me mandaram isso daqui. Mas fechou como um okoi, Luciano. Né? Aqui está a cabeça, aqui tem um ombro, aqui tem um outro ombro. Né? Pode reverter, mas não é uma figura de lateralidade, tá? Isso aqui é uma figura que você quer. Normalmente ela vem daqui, ó. Tá vendo de uma forte movimentação de baixa, né? Aí ele forma um ombro, cabeça, ombro, e aí tem a reversão, tá? Não é bem o cenário. Se fosse só uma wedge aqui, seria mais interessante. Mas não, isso aqui está numa lateralidade um pouco mais extensa já, né? E o preço, ele pode vir abaixo dessa mínima aqui, ó, que é interessante você manter um alarme. E se o preço vir abaixo dessa mínima, você pode fazer isso daqui lá nos 60 minutos. Né? Isso aqui que a gente vai tentar fazer aqui agora no dólar. Né? Se o preço chegar a realizar algum tipo de entrada aqui, né, nessa região, tem a possibilidade do triângulo expandido, ele pode também vir aqui embaixo e tocar ali na região do triângulo expandido, mas ele não tem essa obrigação, às vezes só uma nova mínima, né, aí você ia ver isso daqui como uma wedge undershoot, né, porque não chegou, os vendidos não acreditaram tanto, mas o preço pode vir aqui ainda, né, testar também o fundo, né, dessa linha aqui, tá? Então, seria algo aqui quase na casa dos R$ 5, né? Tá? Então, é uma possibilidade também. É uma barra com rompimento, né? Mas é uma barra com rompimento dentro de uma lateralidade, né? Isso aqui geralmente não é o melhor cenário, né? Para você estar, por exemplo, pegando uma venda. Mas tem possibilidade sim do preço vir a níveis mais baixos, tá? Pelo semanal. Então, ficar atento, né? Ali para ver como que a gente vai se comportar aqui. Mas tem possibilidade sim de ele vir a níveis um pouco mais baixos, testar a mínima ou testar essa outra mínima aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico diário. Aqui no gráfico diário, né, aquela movimentação lá que é cortada, né? Aqui no gráfico diário, acho que eu tinha marcado até mais uma possibilidade aqui desse fundo aqui, ó. Essa barra voltou bem, né? Ela veio, depois voltou, tá? E até mesmo desse aqui, né? Era mais uma possibilidade de wedge, né? Que essa daqui ela acaba convergindo, né, com o fundo duplo aqui, tá? E a outra está um pouco abaixo, certo? Então é interessante deixar essas linhas marcadas ali. Aqui também você consegue ver uma, né? Eu, como já faço isso há mais tempo, né? Aqui a gente teve uma, né? Que se vocês lembrarem, né, de fechamentos anteriores, aqui eu tinha marcado uma. Lembram? Isso aqui é um topo, né? Certo? Isso aqui é um topo. Fez uma correção, outro topo, fez uma correção, um outro topo, né? Depois, né, acabou causando uma pequena lateralidade aqui, né? Depois, ó, continuidade, tá? As barras são as melhores? Também não, né, pessoal? Tem um doji aqui ao meio, tem um outro doji aqui agora, né, que não é uma barra de boa continuidade, né, um doji
desce, né? Tem possibilidade de continuar descendo? Tem, mas ela não é a melhor barra para uma continuidade, né? A gente queria, por exemplo, uma barra assim, barra de tendência, né? E aí gerou uma movimentação de continuidade, tá? Aqui eu também posso, né, jogar essa movimentação aqui para cima, né? E a gente vê isso daqui como um canal. E pensando em canais, né? Se fica aqui, a gente está baixo no canal. De novo, para as probabilidades, né, 75% das vezes vai voltar para dentro da movimentação. Não que vá reverter, mas que fique, né, aqui dentro dessa movimentação, né, se mantenha dentro do canal. 25% vai romper. Tá? Então aqui no gráfico diário não temos, né, boa leitura de barras, né, porque o preço não nos apresentou isso. Então tem um doji que é o meio da movimentação, uma pausa. Depois eu tenho uma outra barra aqui que fecha dentro da barra anterior, né? Então a barra que está ali em lateralidade e agora, né, ele fecha pouca coisa abaixo, mas você vê boa pressão também dos comprados, ó, que entrou aqui nessa região. Essa possibilidade wedge aqui foi a que eu marquei no M60, né, para o pessoal da sala lá. Acho que essa daqui eu coloquei o print também no Instagram. Então essa daqui foi a que eu tinha comentado, né? Por quê? Porque se ele rompe mesmo lá do 60, que a gente já vai ver, que é aqui, ó, é essa possibilidade, deixa eu apagar isso aqui que eu fiz agora, que aqui está melhor, né? Já está pronto. Se ele conseguir romper essa movimentação, e essa wedge aqui, ela era uma wedge daquele padrão de cunha com afunilamento, né, que a gente havia conversado. Então aqui eu tenho um fundo, né, tenho um novo teste, e o preço chegou a essa região. Lógico que essa movimentação aqui é uma movimentação mais ampla, né, tem uma puxada, uma segunda puxada e uma terceira puxada. Eu também posso fazer isso daqui, né, projetar esse canal, tá? Deixa eu apagar um pouco de linha aqui. Esse gap aqui já foi fechado. Essas aqui eu gosto de deixar, isso aqui é aquela outra maior. Aqui é o fundo duplo, tá? Vou engrossar só um pouquinho essa linha aqui. E geralmente eu deixo com alarme ativado, né? Porque fundo duplo é desse tamanho de ponto de inflexão, né? Me leva a ter pontos de atenção nessa região aqui. Tá? É um swing gigantesco. Aqui é pura, né, tendência de baixa. Não tem nenhum tipo de possibilidade de reversão ainda, tá, pessoal? Como assim possibilidade de reversão, Luciano? Eu só penso em possibilidade de reversão depois que cumpre alguns parâmetros, tá? A única coisa que cumpriu foi a quebra da LTB, tá? A LTB é essa linha aqui. Teve a quebra da LTB para eu pensar em reversão, né? Como falamos no vídeo anterior. Para a gente conversar sobre reversão, o que eu preciso? Eu preciso aqui que o preço viesse fazer um gap de média, tá? Por quê? Porque ele já vem trabalhando abaixo da média de 20 por várias barras, então a princípio eu preciso de uma possibilidade de gap de média. Além da possibilidade de gap de média, eu preciso que ele faça uma estrutura de alta, tá? Para gerar a possibilidade de subir ou só, né, lateralizar. Tá? Então, não tem, né, um bom cenário para compra aqui. Aqui é uma reação, né, ela foi uma movimentação de reação. Teve 3 boas barras, faltou mais uma barra aqui, né, para a gente iniciar um microcanal. Não tivemos o microcanal, essa barra que encerra a possibilidade de microcanal. E aí, né, gerou uma movimentação não tão interessante. Tá? Então, aqui no 60 do dólar, nenhuma, né, leitura ainda de compra, tá? Tá baixo, né, se a gente pensar no canal ainda tá baixo, tá? Ele ainda pode fazer o que, pessoal? De novo, né? Pode fazer ainda, dentro dessa leitura, ter cumprido, tá, a wedge. Essa wedge pode gerar o que? Um fundo duplo e pode gerar uma movimentação de reversão. Mas para a gente pensar nisso, né, a gente precisaria ver algum tipo de reversão aqui para tentar pensar em entrar por aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó. Olha onde o preço abriu, né, ali nos 60 minutos. Que era aquela região que a gente marcou lá do semanal, né? Por quê? Porque era o topo, tá? Do triângulo expandido. Nesse dia que ele já abriu aqui, né, pessoal? Vocês lembram, acho que desse dia aqui. Foi um dia bem interessante, né? Porque ele já abriu alto, muito alto, né? Já abriu muito afastado das médias, né? Ele gerou oportunidade de venda aqui em tempos menores, tá? Deixa eu colocar nos 5 minutos, para ver se a gente chega naquela movimentação ali, ó. Tá? Ah, é um gapzão de alta. É um gapzão de alta, mas ó, foi gerando só movimentação de baixa. Então, às vezes a complicação vem do tempo maior.
E aí, se você está focado só ali nos 5 minutos, né, você não tem marcações, você não usa estudos um pouco maiores, não ia fazer sentido para você. Porque isso aqui é um Fab 4, é um gap de alta, e normalmente Fab 4 e gap de alta leva a movimentação de alta. Só que a localização desse trade ela era muito ruim. Então você tem que pensar em ciclo, né, você tem que pensar em localização, e aí essa localização que tornou, né, esse dia aqui bem difícil. Tá? Isso foi 17 de novembro, né, já faz um bom tempinho. Mas essa movimentação aqui gerou, né, um dia bem mais difícil de ser trabalhado. E era mais fácil você vender alto, tá? Pela localização, só que dessa vez do semanal. Tá? Então aqui no M60, né, pensando ainda em possibilidades, por exemplo, a segunda, aqui não tem, né, muita clareza. A gente está numa tendência de baixa, está em correções, e essa correção aqui, se a gente analisar ela referente à perna anterior, parou ali no 61.8, pode, né, continuar a movimentação de baixa. Se fica com preço entre a 9 e a 20, boas chances de ter mais lateralidade, né? A gente já tem barras de lateralidade. Quando que a gente tem barra de lateralidade? A partir do momento que eu tenho primeiro, né, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta, barra sobreposta. Então essa barra sobreposta aqui gerou já um movimento de lateralidade. Então essa ideia de você ter o M60 também acompanhado é interessante. Que aqui eu tenho uma inside bar, né, uma barra interna. Essa barra interna aqui em fundo de movimentação, já falei para vocês outras vezes que muitas vezes gera, né, algum tipo de repique. Veio até o 61.8, testou a M120, tá? Não chega a ser a ideia de uma H2M, né, porque aqui eu precisaria fazer toda essa conversão, né, de quantas barras eu vou precisar, né, para isso. Quando o Brooks ele fala sobre H2M, né, ele fala sobre os 5 minutos, tá? Normalmente. Dá para você fazer essa conversão para o 60, mas aí você usa a mesma quantidade de barras. Eu precisaria de pelo menos 24 barras abaixo da média móvel de 20, né, para isso. Aqui a gente só tem 17, tá? Então não chegaria a isso mais, porque já teve esse teste aqui também já, né? É o segundo. Talvez aqui desce, né? Não, aqui 19, tá? Mas é algo próximo, né, pessoal? Também não compensa você tentar engessar ao máximo a teoria, né? Chegando próximo e tendo dentro dos parâmetros esperados para aquilo, né? Às vezes você pode ter essa movimentação. Mas aqui fechou com barra interna, né? Barra interna pode trazer mais lateralidade já. Então, a princípio eu pensaria em mais lateralidade. Por quê? Porque eu estou vendo barras internas. E aqui é o contexto onde eu falo para vocês que o EDS é interessante, tá? Aqui, ó, se você liga, por exemplo, essa máxima, essa outra máxima, e o preço chega a essa região, lá nos 5 minutos você pode buscar um padrão de reversão. Por quê? Porque está a favor das médias, está na região de 61.8. Digamos que o preço abra num gap de alta. Ele abra num gap de alta aqui, nos 5 minutos, aqui nos 60 você sabe que você está alto em uma lateralidade, que você está no meio da 9 e da 20, que elas estão flat. Então seria interessante, às vezes, você pegar uma movimentação de venda. E aí poderia até ter uma tendência lá para você operar ali nos 5 minutos. Tá? Isso é juntar, né, time frames. Beleza, pessoal? Então, eu acho que era isso, tá? Para a gente conversar sobre o índice e o dólar. Boas festas, né, a todos vocês e a família. Um Feliz Natal, né, e um próspero Ano Novo a todos vocês também. Tá? Bons estudos, né? Mantenha os estudos. Festar é importante. Manter o estudo também é importante, né? Você tem que saber onde é que você quer chegar e o que você está disposto a dar para isso. E até mais. Valeu, pessoal. Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. Para quem é novo no canal, né? Esses gatilhos são gatilhos, né? São traduções do código do Brooks, tá? Daquilo que eu consegui ler e daquilo que eu consegui aplicar e estudar e trazer para os meus estudos, né? Eu fui individualizando os estudos conforme eu ia passando as páginas para poder fazer backtest. E se você tem interesse, né, em conhecer isso daqui de maneira gratuita, né, de maneira paga, você pode ir lá e comprar. Né, tem o valor de R$100, tem o valor de 4 meses por R$300, que eu acho que é o mais indicado. Porque aí você tem 4 meses, né, de ganho de parâmetros para aplicar, estudar e manter, né, com disciplina uma rotina de estudos dentro de uma metodologia. Tá? Fora isso, né, é interessante você, né, se dedicar, né, porque aqui você tem padrões, né, parâmetros, você tem ordens de compra, ordens de venda, né, que você vai seguir conforme aquilo que a gente vai falando, né, com barras rompendo, né, e com sentido, né, aqui, por exemplo, era uma wedge também, né,
Então aqui era Nested Wedge, fez fundo mais alto, tá? A primeira barra de reversão aqui, ó, que deixou gatilho de compra, então teria sua autorização para compra nessa barra, um bom trade, tá? Teve pullback em cima da POC por volume, então era um bom trade, tá? Então você tem que se guardar para bons momentos, né, de bons trades, tá? E depois o mercado desenvolve um pouco mais, né, bem mais até. Mas é um trade system para você seguir, né? Se você tem interesse e está meio perdido no mercado, é interessante você conhecer. E se você gosta do Allbrooks, né? Se você já estuda o Allbrooks, vai fazer muito mais sentido para você, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso. Aí fica ligado aí, né? Porque quando a gente chegar aos 3.000 inscritos, eu vou liberar de novo, né? De maneira gratuita aos curiosos, né? De plantão. Eu espero que se dediquem, né? Porque é uma oportunidade que às vezes a pessoa não vai ter outra, né? Na vida de maneira gratuita ali. A ter acesso. Então, quando chegar a 3.000 inscritos no YouTube, eu vou liberar por 30 dias, tá? Para todos os inscritos, de maneira gratuita ali. Beleza? Esse período para teste. Valeu, pessoal. Se inscrevam no canal, né? Fiquem por dentro aí. E boas festas, feliz ano novo, né? E até mais. Valeu.